Olá, nós somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, Centro Caxias, e vamos apresentar hoje sobre a microbiologia dos alimentos. O grupo é formado pela Bruna Dutra, Francisca Bárbara, Ivirlane Naira, Vitória Lívia, eu, e Vinícius Sampaio, sob a orientação da professora doutora Luísa Dayana Silva Formiga. Bom, antes, para vocês entenderem, é importante que vocês saibam o que é a microbiologia. A microbiologia, ela é a área da ciência que dedica-se ao estudo dos organismos que podem ser visualizados apenas ao microscópio. Com base nisso, a microbiologia de alimentos é a parte dessa microbiologia que trata dos micro-organismos que influenciam nas características dos produtos de consumo humano ou animal. Os micro-organismos, eles podem ser agentes de deterioração dos alimentos, os quais são chamados deterioriantes, e alteram de forma prejudicial o alimento. Podem ser agentes patogênicos transmitidos por alimentos, os quais são os causadores de doenças, e produtores de alimento, os quais são chamados de bactérias tecnológicas. Os principais micro-organismos de interesse são as bactérias, os bolores, que são os fungos, e as leveduras. As bactérias podem ser divididas de acordo com cada tipo de bactéria, como, por exemplo, o produto de fermentação, o qual são utilizados as bactérias ácidos láticos, como exemplo, Streptococcus, que fazem parte da produção do leite fermentado, queijos e manteigas. E os ácidos acéticos, que, como exemplo, são as bactérias Acetobacter, que fazem parte da produção do vinagre. Outro exemplo é o processo de deterioração dos alimentos, os quais são utilizados bactérias proteolíticas, que utilizam a proteína como fonte de energia, e as lipolíticas, os quais utilizam os lipídios como fonte de energia. E uma bactéria de exemplo são as bactérias pseudomonas, os quais fazem muita importância na deterioração de pescado, carnes e leites, o qual será falado mais à frente. Os fungos, a maioria é envolvida na deterioração dos alimentos, como, por exemplo, o fungo Alternaria, o qual ele é muito comum na deterioração de tomates, maçãs e frutas cítricas. Mas também existem os fungos que são utilizados pela indústria de alimentos. Bom, os fungos, a maioria é envolvida na deterioração dos alimentos, como, por exemplo, o fungo Alternaria, que ele é muito comum na deterioração de tomates, maçãs e frutas cítricas. Mas também existem os fungos utilizados na indústria de alimentos, como na produção do queijo, que é utilizado de forma limitada o fungo penicilíneo para a produção de queijos azuis, como, por exemplo, o gorgonzola, e queijos com mofos brancos, como, por exemplo, o queijo brie. As leveduras, elas são micro-organismos que participam de deteriorização de frutas, refrigerantes, sucos, maioneses e vinhos. Mas são os micro-organismos que mais amplamente participam da indústria de alimentos, por conta da sua habilidade na fermentação da glicose e por sua importância nas fontes de proteína e nos fatores de crescimento. Como, por exemplo, a levedura Saccharomyces, que é utilizada na produção de pães, álcools e bebidas alcoólicas destiladas e não destiladas. Ok. A continuidade, falando sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o desenvolvimento de micro-organismos em alimentos. Os fatores intrínsecos, com seus primeiros abordados, eles estão relacionados aos fatores do alimento. Nós temos, para começo de conversa, a atividade da água, porque, para iniciar aqui a explicação, os micro-organismos, eles necessitam de água para sua sobrevivência. Essa água tem que estar disponível para que ele possa usar no seu metabolismo e na sua multiplicação. Porque se estiver ligado a outra macromolécula, já não vai poder servir como solvente ou então para as reações químicas. Trouxe aqui a equação, né?
de AAA, que é a atividade da água, que é o parâmetro que vai medir a disponibilidade de água no alimento. Então, a AA, ela vai fazer essa relação de P com PO. O P vai ser a pressão de vapor de uma solução ou de um alimento, e o PO vai ser a pressão de vapor da água pura. A gente tem que quando a AA aumenta, a presença de micro-organismos também vai aumentar. Só que não vai ser algo que vai ser infinito, porque a AA, quando ele estiver perto de 1, esses micro-organismos eles já não vão conseguir se desenvolver muito. Por quê? A AA da água pura é 1, e os micro-organismos não conseguem se desenvolver em água pura. Eu trouxe aqui as formas de redução de AA, né? Porque quando a AA ela está em torno de 0,6, já não tem como desenvolver micro-organismo nenhum, seja bactéria, levedura, bolores. Então, a gente tem algumas técnicas que são colocadas nos alimentos, como a adição de solutos, que pode ser sais ou açúcares, e retirar a água, que pode ser por congelamento ou desidratação. Outros fatores, que é o caso da acidez, mais especificamente pH, que é o potencial hidrogênio iônico. E essa acidez, esse pH, geralmente, para os micro-organismos em geral, o pH bom é um pH neutro, que vai de 6,5 até 7,5. Com a ressalva que as bactérias, elas são mais sensíveis a essas modificações de pH. Eu trouxe aqui para vocês a classificação dos alimentos, que vão se dividir em 3 grupos com relação ao pH deles. Essa classificação que eu estou trazendo para vocês, de baixa acidez, ácidas e muito ácidos, eles estão baseados no pH mínimo para multiplicação e produção de toxinas dos clostrídeos botulinos, que é de 4,5, e do pH mínimo para multiplicação das bactérias em geral. Então, a gente tem que o alimento, quando ele tem uma baixa acidez, ele tem pH acima de 4,5, e aí a gente vai ter a proliferação basicamente de espécies patógenas e deteriorizantes, e o exemplo é a banana e a cenoura. Quando esses alimentos são ácidos, eles têm um pH entre 4 e 4,5. Aí vai ter a multiplicação de bolores, leveduras e algumas bactérias. A gente tem o exemplo do tomate e da uva. E muito ácidos são os pHs abaixo de 4. E aí quase não vai ter desenvolvimento de bactéria. Vai ser mais levedura e bolor. De oxirredução, que ele vai estar relacionado com a facilidade que um determinado substrato vai ter de perder elétrons. Se esse substrato ele perder elétrons, ele vai ser oxidado. Se ele ganhar elétrons, ele vai ser reduzido. E nós temos essa tabela aqui para vocês verem, né? Que tem os micro-organismos e o EH de crescimento. Esse EH é como a gente expressa o potencial de oxirredução de um sistema. Quanto mais esse EH for positivo, quer dizer que mais oxidado é o substrato. E quanto mais esse EH é negativo, o substrato é reduzido. Aí a gente tem que a maioria dos micro-organismos aeróbios, eles vão ter o EH positivo, que como está na tabela, de mais 350 a mais 500. Os anaeróbios vão ter EHs baixos ou negativos, e os anaeróbios facultativos vão ter ali na médiazinha. Outras coisas que podem ser avaliadas quando a gente está falando de fatores intrínsecos são os conteúdos de nutrientes, porque os micro-organismos eles vão variar as suas exigências de fatores de multiplicação com relação à capacidade que eles vão ter de absorver esses nutrientes. Então, a gente tem que estar disponíveis para ver como é que o micro-organismo vai se desenvolver. A gente tem primeiro a fonte de carbono, né? Que ele vai ser a fonte de energia, geralmente é encontrada em açúcares, alcoóis e aminoácidos. A maioria das bactérias vão usar carbono, pouquíssimas usam lipídios. Tem o nitrogênio, que eles são encontrados principalmente em aminoácidos. Tem alguns compostos nitrogenados, como o nucleotídeo. A vitamina, que elas vão fazer parte de diversas coenzimas que vão estar relacionadas a reações metabólicas. E as principais, a gente tem o complexo B, a biotina e o ácido pantotênico. Também tem os sais minerais, que eles não se encontram em grandes quantidades, mas eles são importantes de ser estudados, porque a multiplicação dos micro-organismos também vai depender deles, já que eles fazem parte de reações enzimáticas, como o sódio, e a gente pode destacar como principais o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. A gente tem os constituintes antimicrobianos, que são as estruturas que funcionam como uma barreira mecânica para a penetração de micro-organismos. Essa barreira pode ser física ou pode ser química, que é o caso do ovo, ele tem as duas. Ele tem a casca, que é uma barreira física, e também tem substâncias químicas, que é o caso da lisozima, que está presente na clara. E ela destrói a parede celular das bactérias. Tem a amora, que ela tem um ácido benzoico, que ele vai atuar contra o fungo. Tem o cravo,
tem os óleos essenciais, como o engenol, e os lipídios, que tem uma ação antimicrobiana. E tem o leite, que algumas pessoas, e até vocês podem achar, que o leite ele não tem tanta barreira, que ele é muito perecível, mas ele tem substâncias antimicrobianas como a lactenina, sim, e o fator de anticoliformes que vão ajudar a preservar esse leite nas 2 primeiras horas de ordenha. E fatores extrínsecos, a gente vai começar com a temperatura, porque ela vai influenciar a velocidade das relações químicas ligadas ao processo de crescimento desses micro-organismos. E a temperatura estiver com aquilo que o micro-organismo está pedindo, mais favorável e rápido ele vai se desenvolver. Aí a gente tem uma classificação dos micro-organismos que ele tem essas taxas boas para se desenvolver. Tem os psicrófilos, que eles têm a temperatura de multiplicação entre 0 e 20 graus Celsius. Os mesófilos, que têm a temperatura de 24 a 40 graus Celsius, e a maioria dos micro-organismos de interesse alimentar. Os termófilos, que eles têm de 45 a 60 graus Celsius, e a maioria são de gêneros Clostridium. E tem os hipertermófilos, que eu trouxe 2 exemplos. Eles são acima de 60 graus Celsius. Tem esse que é de 88 e tem o de 106. Tem também a umidade, né? A umidade, ela está expressa aqui, a umidade relativa, que é a relação entre A vezes 100. Quando o alimento está conservado num ambiente onde a umidade relativa está acima da A, ele vai absorver mais umidade e a A aumenta. Se ele estiver num ambiente onde não tem muita umidade, a A vai diminuir, certo? E esse valor de A vai determinar o crescimento do micro-organismo. E por último tem a composição gasosa, que é o ambiente que vai estar em volta do alimento. Ele vai corresponder ao menor ou maior teor de oxigênio, e a gente tem que as atmosferas modificadas, elas vão ser os ambientes no qual o oxigênio ele foi total ou parcialmente substituído por outros gases, que é o caso das atmosferas que ficam disponíveis na embalagem de vácuo, onde o alimento ele vai estar num ambiente que tem combinação de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. E a gente tem o efeito do CO2, que são as atmosferas contendo 10% de CO2, e elas são usadas para conservar fruta, porque o CO2 vai competir com o etileno. E o etileno, ele faz com que a fruta amadureça mais rápido e a sua senescência também seja acelerada. Aí, se o etileno está em menor quantidade, vai retardar esse processo. Microbiologia do leite e seus derivados. O leite, ao ser extraído do animal sadio, ele já carrega consigo micro-organismos provenientes do animal. Além disso, o leite ele sofre também exposição a meios contaminantes, como a água, o esterco, a pele do animal. Dessa forma, tem-se a necessidade de tratar esse leite para que ele fique em condições saudáveis para que nós possamos ingeri-lo. O leite também é um alimento muito rico em nutrientes, né? E devido a isso, ele também é um excelente meio para a multiplicação de micro-organismos, seja eles desejáveis ou indesejáveis. Os indesejáveis, eles podem estar acarretando defeitos físico-químicos, bem como organolépticos, além de problemas na saúde e econômico, uma vez que a qualidade do leite comprometida, ela vai interferir também nos seus derivados. Classificação dos micro-organismos presentes no leite. O leite ele pode ser classificado de acordo com sua ação e potencial de transformação, sendo classificados em 3 tipos. Micro-organismos benéficos à indústria de laticínios, que vão ser aqueles que vão ajudar nos processos de fermentação, na adição de odor, na adição de sabor, no processo de degradação de proteínas, como, por exemplo, as utilizadas para a fabricação de queijos, como aqui está ilustrado na figura, onde essa bactéria ela foi utilizada para produzir esse queijo e ela que confere esses furinhos nesse queijo. Além disso, temos os micro-organismos prejudiciais à indústria de laticínios, que vão ocasionar alterações indesejáveis que não são benéficas para a indústria, né? Alterando o sabor, o odor, a cor. E também temos os micro-organismos causadores de enfermidades, uma vez que o leite, desde a sua obtenção, né, até a sua distribuição, ele pode estar sujeito a diferentes tóxicos, bem como bactérias, fungos, leveduras, que podem estar contribuindo para a proliferação de doenças ao ingerirmos esse leite.
A origem da flora microbiana. A carga microbiana do leite cru, ela diz muito da sua qualidade, pois a quantidade desses micro-organismos vai afetar na durabilidade do mesmo. E essa contaminação, ela ocorre usualmente na fazenda, no processo de ordenha. E o leite, ao sair do úbere, ele possui uma flora variável, de 500 a 1.000 micro-organismos por ml, principalmente de bactérias dos gêneros Micrococcus e Bacillus. A flora microbiana do leite. Os micro-organismos presentes no leite cru são os mesmos encontrados tanto no úbere quanto na pele do animal, bem como no ambiente da ordenha. E essa microbiota, ela é composta pelas seguintes bactérias, né, como está ilustrado aqui, como a Enterococcus, Streptococcus, a Leuconostoc, entre outras. Flora microbiana do leite, ela vai ser considerada normal quando os micro-organismos não patógenos estão presentes no leite após a ordenha. E essa flora, ela pode ser classificada em homofermentativas, que vão ser bactérias que vão transformar a glicose em ácido lático, como a Streptococcus lacti, e as heterofermentativas, que vão transformar a glicose em ácido acético, gás carbônico e etanol, como a Streptococcus cremoris. Produção higiênica do leite. O leite, para ele ter uma boa qualidade, ele precisa ser produzido num ambiente higiênico, né? Dessa forma, tem-se esses fatores que eles vão afetar na qualidade do leite, onde as instalações de ordenha devem ser bem limpas, a saúde e higiene do animal deve estar em dias, deve haver a limpeza desses utensílios da ordenha e também a interferência do tipo de ordenha, seja ela manual ou mecânica. Ambas devem estar sobre os padrões higiênicos para que tenha uma melhor qualidade do leite. Tratamento do leite. Existem outras etapas, né, para fazer o tratamento desse leite. Essas que estão sendo citadas são as etapas de importância microbiológica, que é a filtração, que deve ocorrer logo após a ordenha para tirar qualquer sujidade que venha a cair dentro do galão. O resfriamento, uma vez que o leite, ao sair do úbere, ele possui uma temperatura de 35 graus, que é excelente para a multiplicação de micro-organismos. Dessa forma, no resfriamento, essa temperatura ela vai cair para 3 a 5 graus, cessando essa multiplicação. E o processo de pasteurização, que vai, por meio do aquecimento, eliminar micro-organismos patogênicos. E esse processo de pasteurização, ele pode ser de dois tipos. Lenta, onde o leite ele vai ser aquecido numa temperatura de 62 a 65 graus por 30 minutos, ou rápida, onde o leite ele vai passar por um fluxo contínuo de calor numa temperatura de 72 a 75 graus durante 15 a 20 segundos e logo após vai haver um resfriamento brusco. Classificação do leite pasteurizado. O leite pasteurizado ele pode ser classificado em 3 tipos, sendo estes A, B e C, onde o leite A ele é de excelente qualidade, o leite B é de boa qualidade e o leite C é de uma qualidade inferior. Onde o A e o B eles são prevenientes da ordenha mecânica e o leite tipo C vai ser a ordenha manual. E como a gente pode ver, logo após a pasteurização, o leite A, que é considerado excelente, tem o menor número de micro-organismos, conferindo ele uma qualidade superior aos demais. Alterações microbiológicas do leite. Sabores e odores estranhos no leite e derivados, eles podem ser ocasionados tanto por micro-organismos que resistiram à pasteurização, bem como a contaminação posterior a esse processo. E essas alterações elas podem ser na cor, onde o leite pode estar adquirindo uma coloração azul, amarela, vermelha, e essas colorações elas são decorrentes de bactérias específicas, né, como está aqui sendo citada, e também temos o processo de alteração por meio da rancidez, onde bactérias como Pseudomonas, alcaligênios, bacilos, proteus e Clostridium, além de bolores e leveduras, eles vão estar atuando no processo de oxidação, bem como hidrólise, né, das proteínas, fazendo com que o resultado desses processos ocasione essa sensação de rancidez, né, de um sabor rancenso no leite. E também temos alteração na viscosidade, que ela vai se dar tanto na superfície, ocasionada por essa espécie de bactéria,
como no leite como um todo, como está sendo citado por essas bactérias. Leites e queijos fermentados, esses produtos, eles necessitam de uma cultura Staté, que vai proporcionar, né, todos os micro-organismos necessários para que esses produtos sejam comercializados, né, sejam produzidos. E também esses leites e queijos, eles possuem uma característica em comum, né, que todos eles são processados por meio da multiplicação de bactérias láticas e uma variedade apropriada do leite. E, além disso, essa fermentação lática, ela vai proteger o leite da sua deteriorização por durante alguns dias. Então, isso é benéfico para esses produtos. Bom, o pescado, ele é considerado todo organismo que seja de água salgada ou doce, que é destinado à alimentação humana. O pescado, ele é muito importante para a dieta humana, especialmente porque ele tem um alto teor de aminoácidos, vitaminas e minerais. Eles são suscetíveis a alterações por viverem em ambiente aquático e logo que saem desse ambiente, eles são bem suscetíveis a essas alterações e possuem um alto teor de água em sua composição. Bom, em relação aos micro-organismos a serem encontrados no pescado, pode variar de micro-organismos segundo a espécie, hábitat, estação do ano e ciclo de reprodução. Bom, se o pescado ele é retirado de um local onde há esgoto, essa água é poluída, ou então na estação do ano considera-se que a carga máxima de bactérias seja no verão. Isso pode influenciar bastante na quantidade de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles podem ser adquiridos também durante o processamento, seja desde a captura ou até a comercialização. Se não for feita com higiene, ele pode entrar em contato com o micro-organismo e vir a deteriorar. Bom, fatores que podem influenciar e influenciam na deterioração do pescado. A temperatura é um dos principais fatores que vai determinar a deteriorização, porque algumas bactérias, principalmente as Pseudomonas e a Archromobacter, que são bactérias gram-negativas, elas vão se reproduzir, vão a temperatura de 0 e menos 1 grau até menos 5 graus. Elas vão se desenvolver. E essas alterações de pescado da água doce e salgadas vão acontecer da mesma forma. O que vai influenciar também é a higiene, desde o momento que esse pescado é retirado do seu hábitat, no momento em que ele é acondicionado até o processamento, durante o processamento, no processo de filetagem, descamação, no momento também em que ele é conservado até a comercialização. Isso é crucial, porque se ele não vier com a quantidade de bactérias, nesse momento ele vai adquirir essa quantidade de bactérias. Bom, alguns sinais que vão indicar que esse pescado ele está com alterações. Nos peixes, o aspecto amarelo a pardo, que geralmente ele é um aspecto brilhante. A viscosidade dele, quando a gente toca no peixe, essa viscosidade é maior, as guelras ficam amareladas, podem ser rosas também, mas normalmente, quando ele está um pescado de boa qualidade, as guelras são vermelhas. A musculatura flácida também, a espinha dorsal que vai se desprender facilmente, e nos camarões e as ostras percebemos que ele está com sinais de alterações quando a cabeça vai ser facilmente destacável, a carapaça vai se soltar facilmente e ele vai ter um odor alterado, um odor pútrido. Bom, algumas bactérias que alteram o pescado. Nós temos as pseudomonas, dentre elas eu vou destacar a
Pseudomonas, e a Flavobacterium, que elas geralmente estão em peixes frescos ou congelados. São fontes de contaminação que indicam que a qualidade da água ou do gelo em que ele é armazenado e no processo de captura. Temos também outros tipos, como o Streptococcus, que indica má manipulação ou poluição. E temos também uma que pode se considerar também, que não está aqui, mas é a Salmonella, que às vezes se encontra, e ela é um indicativo de água que tem contato com esgoto. Microbiologia da carne. Bom, são diversos micro-organismos que alteram a carne, que alteram o ponto da carne, né? Através de infecção. Essas infecções, elas são altamente prejudiciais à carne e podem acontecer em dois tipos. A contaminação endógena, que ocorre na infecção quando o animal ainda está vivo, e a contaminação exógena, que ocorre no pós-mortem do animal. Bom, e a partir dessas contaminações são possíveis adquirir várias enfermidades, tanto para o animal quanto para nós, seres humanos, ao ingerirmos, né, essa carne. As enfermidades que podem ser transmitidas pelo contato com o animal são o antraz, tuberculose bovina e a brucelose. E já através do consumo da carne, é a salmonela, que é gerada por uma bactéria e está principalmente presente na carne dos suínos. E a contaminação exógena, que ocorre no pós-morte, ainda assim, por ocorrer no pós-morte, o processo de contaminação ocorre ainda quando o animal vivo, né? Devido à existência de milhares de bactérias presentes no intestino grosso do animal vivo. E essas bactérias, quando são fagocitadas pelas células do retículo endoetelial, elas contaminam os outros músculos. E, além dessas outras formas de contaminação, há também as formas de contaminação nos matadouros, né? Que são principais. O primeiro ponto é devido às sujidades e às fezes que podem estar presentes, tanto no pelo do animal, quanto no casco, né, das patas, o ar e a poeira, e também pela água, que é utilizada tanto na lavagem da carcaça, quanto dos equipamentos que são usados no momento do abate e após o abate, né, no corte e divisão das carnes. E também pela mão de obra utilizada, ou seja, as pessoas que fazem esse processo, né, de abate, depois corte, de distribuição e transporte da carne para os açougues, elas devem estar devidamente higienizadas, né, usando uma roupa adequada para esse transporte, para não contaminar a carne. Bom, as medidas de controle. Sabemos que a principal forma de combater os micro-organismos é com a higiene, né? E esse cuidado de higiene deve começar antes do abate do animal, com a limpeza dos currais, com a verificação da comida, para ver se não está lá há muitos dias, e outra. Antes do abate, tem que ser observado o animal, se ele está num bom estado de saúde, se ele não está cansado, se ele está hidratado, se ele está com a alimentação em dia, e se a alimentação é adequada a tal espécie. E outro ponto é a refrigeração das meias carcaças. Essa refrigeração das meias carcaças pode diminuir a quantidade de contaminação da carne, evitando, né, que as pessoas que vão consumir essa carne posteriormente possam se contaminar por esses micro-organismos. E quando a carne está contaminada por esses micro-organismos que estão impregnados nela, é possível observar os sintomas físicos, né, na carne. Como, por exemplo, a limosidade superficial, que é com relação à temperatura e com o armazenamento de água disponível na carne, por exemplo. Quanto maior a temperatura, mais vai ser fácil para que os micro-organismos se multipliquem na carne e aí possam corroer ela. O segundo sintoma é a alteração da cor, ou seja,
A carne ela tem a cor natural dela vermelha, né? E pode adquirir tons de verde, marrom ou cinza. Isso devido à produção de bactérias de H2S e compostos oxidantes, que vão deixar a carne com essa coloração mais escura. E por último, a rancificação, que ocorre pelos principais micro-organismos lipolíticos, que eles vão causar a deteriorização das gorduras da carne, e são ocasionadas pelos pseudomonas e outros gram-negativos, que são os bacilos, leveduras ou bolores. Micro-organismos causadores de toxinfecção alimentar. Bom, toxinfecção alimentar é uma doença adquirida através da ingestão de alimentos contaminados por micro-organismos patogênicos. E esses micro-organismos, eles irão produzir toxinas, que irão maltratar o trato gastrointestinal. E esse sistema de intoxicação é dividido em dois. Pode ser ou toxinfecções alimentares ou infecções alimentares. As intoxicações alimentares são infecções causadas pela ingestão de alimentos contendo toxinas microbianas pré-formadas. Já as infecções alimentares são infecções causadas pela ingestão de alimentos contendo células vivas de micro-organismos patogênicos. E aqui temos os principais micro-organismos, as principais bactérias que são causadoras de toxinfecção alimentar. Elas representam o grupo gram-positivo. E aí, primeiro, podemos citar o Staphylococcus aureus. A forma de contaminação dele se dá por meio da manipulação dos alimentos e a inflamação da mama do animal, né? No caso, se você for consumir derivados da carne, e feridas infectadas por esse micro-organismo. E o sintoma que a pessoa contaminada vai sentir: vômito, diarreia, dores abdominais, sudorese, dores de cabeça, calafrio, queda de pressão e raríssimas vezes vai acontecer do aumento da temperatura corporal. Segundo, Clostridium botulinum. A contaminação ela pode ser por meio de um surto, né? E para a existência desse surto é necessário que esse micro-organismo ele tenha a existência de esporos no alimento. E os sintomas que poderiam ser adquiridos depois dessa contaminação por esse micro-organismo é que a respiração vai ser controlada por meio da musculatura e progressivamente vai ser paralisada o processo respiratório. E aí pode haver uma morte de 3 a 5 dias por conta da parada respiratória, pois a respiração vai estar controlada pelos músculos. Clostridium perfringens. A contaminação pode ocorrer de dois tipos. O tipo A, que ele predispõe a toxinfecção alimentar de forma clássica, né? Quando o alimento já está infectado pela bactéria, pelo micro-organismo. E o tipo C, que ele vai levar à enterite neocrótica, e a sintomatologia dele é bem mais grave, né? Ou seja, os sintomas podem levar até a morte. Bacillus cereus. A contaminação ela ocorre por meio de uma síndrome diarreica, que ela tem um período de incubação de 8 a 16 horas. E os principais sintomas deles são a diarreia intensa, as dores abdominais e raramente pode ocorrer náuseas ou vômitos. E tem duração de 12 a 24 horas. E também a síndrome emética, com período de incubação que varia de 1 a 5 horas. E os sintomas principais são vômitos, náuseas e o mal-estar do corpo em geral. Então, os principais micro-organismos causadores de infecções também são divididos entre os infecciosos e os intoxicantes. Os infecciosos temos a salmonela, o
o Campylobacter e a Escherichia coli, que é bem conhecida. E nos intoxicantes temos o Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e o Clostridium botulinum, que foi o citado anteriormente. Que está a referência do nosso trabalho. Foi um PDF de microbiologia dos alimentos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter outros conteúdos. Deixa o seu gostei e indica para os seus amigos, tá, gente? Porque sempre é bom compartilhar conhecimento. E também deixe seu like e se inscreve.